livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. É um texto meio longo, mas muito interessante e cheio de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Até aqui o texto nos é suficiente. Você pode imaginar o estado de alma desses discípulos de Jesus? Eles eram provavelmente discípulos da segunda geração. Não há uma menção muito clara disso, mas historiadores dizem que Cleopas era tio de Jesus, irmão do seu pai, José. E esses discípulos provavelmente conviviam ali naquela comissão de quase 120 discípulos que acompanhava Jesus de perto. Então, essas pessoas aqui tinham ouvido todas as palavras que Jesus tinha dito a respeito do seu futuro. Havia por parte deles uma grande expectativa de que Jesus fosse um libertador para Israel. Ou seja, a expectativa dessas pessoas é que aquele movimento crescesse e que Jesus tivesse vindo como um líder enviado por Deus, assim como Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel do poder do Egito, das garras de Faraó. A expectativa do povo naqueles dias é que Jesus fosse também um libertador enviado por Deus para libertar Israel do jugo de Roma, porque o povo de Israel nesses dias convivia com o autoritarismo, com a opressão do Império Romano que havia dominado naqueles dias de Jerusalém. E muitos discípulos, eles viam a presença de Jesus como uma liderança natural, como alguém que viria para formar um grande exército, talvez lutar de forma armada contra Roma e libertar Jerusalém, libertar Israel do jugo de Roma. Mas, na verdade, Jesus tinha vindo sim para a libertação, não só de Jerusalém, não só de Israel, mas do mundo inteiro. E não através de uma revolução armada, com guerras, mortes, derramamento de sangue, e sim com o derramar do seu próprio sangue para que houvesse uma revolução feita através do amor. Jesus tinha vindo para redimir não só Israel, mas toda a humanidade do poder do pecado, que era o que verdadeiramente escravizava o homem, né? O jugo de Roma sobre Israel, em se comparando com o jugo do pecado sobre a vida da humanidade, era uma coisa ínfima, era uma coisa que não significava nada, porque muito mais terrível é o jugo do pecado, é a consequência do pecado que traz sempre como seu salário, como sua recompensa, a morte. O pecado, ele nunca produz nada de bom depois que ele concebe. O pecado sempre traz dor, o pecado sempre traz danos ao ser humano, o pecado sempre vai produzir morte no espírito do homem, na sua relação com Deus. O pecado é a única coisa que afasta verdadeiramente o homem de Deus. E Jesus tinha vindo para fazer essa revolução, de oferecer ali na cruz a sua vida como preço pago para que a dívida espiritual do homem para com Deus fosse paga. O pecado que havia concebido e estava consumado na vida de toda a humanidade era uma dívida espiritual sem possibilidade de pagamento por qualquer homem que existisse na face da terra. Então,
Deus como um Deus misericordioso, Deus como um Deus perdoador, e que é supridor do ser humano, do homem. Ele proveu, Ele mesmo, a condição para que essa dívida fosse paga. E essa provisão foi a vida do seu próprio Filho, enviado a este mundo, para conviver com os pecadores, para andar em meio a muitos inimigos esses que acabaram por, no fim de tudo, crucificar Jesus. Então esses discípulos, eles estavam, depois de terem vivido esse sonho, de terem encontrado em Jesus muito amor, de terem encontrado em Jesus uma figura de líder que lhes transmitia sabedoria, entendimento, esperança, conhecimento, eles veem todo esse sonho morrer quando houve a crucificação. Esses discípulos viram Jesus passar por aquela morte horrível, e o fato de terem sepultado Jesus, para eles era o sepultar dos seus próprios sonhos. Tudo havia acabado. Eles se dispersaram. Estavam esses dois discípulos aqui, que provavelmente eram discípulos muito próximos de Jesus, voltando para sua casa, num lugar distante. Aqui a palavra fala que eles estavam indo para Emaús, uma aldeia que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Eram 12 quilômetros, 60 estádios. Eles estavam viajando, eles estavam realmente deixando Jerusalém, porque não havia mais o que fazer em Jerusalém. Cada um devia voltar para sua casa, porque agora cada um haveria de ver o que cada um ia fazer da sua própria vida, já que não havia mais sentido eles viverem como uma equipe de 12, aquele sonho deles serem uma igreja havia acabado. Então, eles estão voltando, e muito tristes, muito abatidos, com os seus sonhos e com a sua esperança desfalecida. Mas quem aparece do lado deles nessa hora? O próprio Senhor Jesus, já ressurreto. E ele começa a conversar com eles, e Jesus começa a fazer com esses discípulos um teste de quanto eles criam, de quanto a fé deles estava consolidada, e de quanto realmente eles tinham assimilado tudo aquilo que Jesus lhes tinha dito por tantas vezes e durante tanto tempo. Jesus permaneceu com eles 3 anos e meio, e ele nunca negou ser o Salvador. Ele nunca desmentiu o fato de ser o Messias. Ele por muitas vezes disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e realmente eu sou, né? Ele disse por muitas vezes: o Pai me enviou, e Ele me enviou para uma missão difícil. Ele me enviou para padecer, para sofrer na mão dos escribas, dos fariseus, para morrer sendo crucificado pelos religiosos desse tempo. Existiam muitas profecias feitas nos livros dos profetas acerca de Jesus, profecias essas que Jesus, como um mestre, por muitas vezes discorreu, por muitas vezes ensinou aos discípulos, dizendo: olha, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou ser entregue aos religiosos dessa geração, e eles vão me imputar uma morte terrível, uma morte de cruz. Mas era como se o desejo, o sonho tão profundo que aqueles discípulos tinham de que Jesus fosse realmente a solução, o socorro, a vitória, que essas predições acerca de morte não penetraram nunca o coração deles. É como se eles não conseguissem ou não quisessem acreditar que um dia Jesus iria ser morto. E Jesus então começa a testar isso. Se a fé deles tinha sido consolidada o suficiente para eles conseguirem, com os olhos da fé, suplantarem aquele poder da morte, conseguirem nutrir alguma esperança, alguma expectativa, mesmo depois de terem assistido de uma forma ocular Jesus sendo morto, Jesus sendo crucificado e posteriormente sepultado. Foram os próprios discípulos de Jesus que o sepultaram. Então eles viram de fato Jesus sendo morto e Jesus depois sendo enterrado. E então Jesus faz um teste com eles, fala assim: sobre o que vocês estão falando, né?
E os discípulos, eles reagem de uma forma interessante, porque eles dizem, como assim? Será possível que você... Onde você estava? Você veio de Marte? Você estava em outro planeta? Será possível? Eles estavam tão impactados por aquela notícia que eles disseram, será possível que você é o único que, estando em Jerusalém nesses dias, não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus perguntou. O que está deixando vocês tão abatidos, tão angustiados? E eles disseram, Jesus, um homem que era varão, profeta. Preste atenção, como muitas vezes os embates da vida, as crises que passamos, as frustrações que vivemos, fazem com que nós tiremos Jesus da sua condição de Messias, da condição de Senhor e de Salvador, e o transformemos apenas num profeta, num homem dotado de poder, mas comum, como qualquer outro. Eles não falaram para Jesus que ele era o Messias, porque até aquele momento da crucificação ele era para eles o Messias. Mas naquele momento a incredulidade já tinha vindo alterar no coração deles, na alma deles, a identidade de Jesus. E eles dizem, o senhor não sabe que Jesus ele foi crucificado? Ele era um profeta muito conhecido em Jerusalém, e talvez você seja o único que não sabe o que aconteceu, que ele foi morto, que ele foi crucificado. E Jesus vai escutando tudo aquilo, e Jesus vai ouvindo-os, e num determinado momento Jesus diz, mas essa é a última notícia que vocês têm? Porque talvez todo o abatimento que vocês estão nutrindo na alma de vocês é porque vocês estão com o noticiário de vocês atrasado. Essa é a última notícia que vocês têm? Porque tem uma outra notícia que já tinha sido anunciada para vocês de forma antecipada, mas porque vocês são tardos para crer, porque o coração de vocês, às vezes, em vez de abrigar a fé, abriga a incredulidade, vocês não sabem que tudo aquilo que foi dito a meu respeito, pelos livros dos profetas, desde Moisés, haveria de acontecer. Uma das coisas que muitas vezes nos faz fraquejar nos momentos de dor, de frustração, de perdas, muitas vezes a nossa fé se abala, não só pelo impacto das perdas, das dores que nós temos que sofrer passando por essa vida, mas muitas vezes o nosso abatimento, o oscilar, o declinar da nossa fé é por conta do desconhecimento que temos das Escrituras. Tudo aquilo que estava acontecendo estava escrito, mas os discípulos desconheciam aquilo. Então Jesus, com muito amor, com muita paciência, ele começa a contar toda a história para eles de novo. Ele começa a consolidar a fé deles através de relembrá-los de tudo o que estava predito, tudo que estava profetizado a respeito de Jesus. Mas a palavra diz que nem assim eles nem assim eles conseguiam reconhecer Jesus, porque Jesus já estava nesse momento com um corpo glorificado. Muito provavelmente a aparência de Jesus não tinha mudado, né? Eu acredito que na ressurreição nós vamos poder reconhecer os nossos familiares, porque ao que parece, a descrição desse texto aqui era que Jesus não tinha sido alterado na sua fisionomia, mas a imagem que estava fixada para eles era daquele Cristo que tinha sido ultrajado, ferido, espancado e morto naquela cruz. Então, aquela imagem da morte, aquela imagem daquele Cristo impotente, desfigurado, aprisionado pelos cravos e pelas cordas naquela cruz, ela era tão forte, gravada no espírito deles, na mente deles,
que mesmo eles estando diante de Jesus, vendo Jesus vivo, eles não conseguiam reconhecê-lo. Era como que algo sobrenatural. Já fazendo uma alusão de que depois da ressurreição, o que convenceria os homens acerca da ressurreição de Jesus não seriam evidências visíveis, nem audíveis, porque eles começam a dizer, as mulheres disseram que o túmulo estava vazio, elas tiveram uma visão de anjos que diziam também que o túmulo estava vazio, e os nossos próprios irmãos disseram que foram até lá e não o acharam. Então eles tinham muitas evidências de coisas que eles tinham ouvido e até de coisas que eles tinham visto, mas mesmo assim eles não reconheciam Jesus e eles não conseguiam acreditar que Jesus estava vivo. Por quê? Porque essa é uma revelação que depois da ressurreição só poderia ser trazida, essa revelação e esse convencimento pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence as pessoas que estão ao nosso redor de que Cristo está vivo, de que Cristo ressuscitou. Amém? E por causa disso nós precisamos pedir a Deus que Ele nos permita transparecermos Jesus e sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque Jesus disse, vocês serão testemunhas ao mundo da minha ressurreição. Então Jesus estava já com esse corpo glorificado, e esse corpo tinha uma consistência diferente, era um corpo que a palavra descreve como um corpo de carne e ossos, mas com uma textura, com uma construção molecular, com uma glória diferente de um corpo humano, um corpo descaído por causa do pecado do homem. Esse corpo aqui já era um corpo que aparecia e desaparecia, tanto é que diz aqui que quando eles o reconheceram, depois que tomaram ceia junto, depois que Jesus transmitiu a eles a mensagem, depois que Jesus os consolidou, porque eles estavam indo embora desistidos, e depois do encontro com Jesus, eles voltam para estar lá com os discípulos, com os 12. Depois disso, a palavra diz que Jesus desapareceu diante deles. Então esse corpo era um corpo que desaparecia aqui, aparecia ali. A palavra diz que depois eles estavam, os 11, amedrontados, fechados num lugar, e Jesus atravessa a parede, entra sem bater na porta, entra sem que ninguém precisasse abrir a porta para ele, e diz, paz seja convosco, paz seja nessa casa. Então, para ele estava muito difícil reconhecer essa realidade tão espiritual, esse milagre tão sobrenatural que era a ressurreição, porque o que estava gravado na mente deles, era a imagem do Cristo morto, do Cristo crucificado. Isso aqui é uma alusão de que não só pessoas que hoje estão dentro da igreja ainda continuam com a imagem do Cristo morto, porque se relacionam com Jesus como se ele não fosse o Deus vivo, outros se relacionam com ele como se ele fosse apenas um profeta, porque não creem de forma plena no seu amor e no seu poder. Há muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja, que conhecem muito sobre Jesus, que já ouviram falar sobre Jesus, mas não têm dentro de si a experiência da ressurreição. Não tem o seu espírito vivificado por uma experiência do novo nascimento. Jesus, para essas pessoas, é meramente um profeta. Jesus, para essas pessoas, foi alguém que passou por aqui nesse mundo e que, depois de ter cumprido a sua missão, morreu e ficou preso numa cruz. Nós temos muitos irmãos católicos que sofrem desse mal. Eu mesmo era um deles, que amava Jesus, que admirava Jesus desde criança. Assistia aqueles filmes de Sexta-feira da Paixão, quase me desidratava de tanto chorar. Ficava até de madrugada, porque esses filmes sempre passavam num horário bem corujão, né? Corujão, sessão da meia-noite, né? Então eram filmes que passavam de noite, toda a minha família ia dormir, e na véspera da Páscoa, na Semana Santa, eu ficava e assistia todos, assisti muitos, variadas produções, americanas, italianas,
sobre a morte de Jesus. E também gostava muito de frequentar a igreja católica. Eu era um católico praticante. Ia na missa todo domingo. É verdade que eu era bem jovenzinho e eu ia um pouco na missa também para paquerar as meninas. Ficava lá durante a liturgia olhando para o lado e vendo as meninas bonitas que tinha na igreja. Porque depois a gente ia sair e encontrar com elas em outros lugares onde talvez desse para namorar. Na igreja não era o lugar de namorar, era só o lugar de pesquisar. Mas eu gostava muito daquele ambiente. E ali eu aprendi muitas coisas acerca da palavra de Deus. Eu fiz catecismo. E no curso de catecismo, a professora da igreja católica, ela dizia para minha mãe: olha, esse menino vai ser um padre. Esse menino vai ser alguma coisa importante na igreja, porque ele sabe muito da palavra de Deus. Aqui, quando eu começo a ensinar as coisas aqui, ele já começa a dar os palpites dele e eu fico surpreendida com quanta coisa ele sabe da palavra de Deus. Por quê? Porque eu admirava Jesus. Eu tinha uma relação particular com Jesus. Nunca me envolvi com Maria, não tinha nada a ver com Maria. É verdade, desde aquele tempo. Maria para mim não queria dizer nada, ela era só a mãe dele que tinha sofrido pra caramba junto comigo quando ele estava sendo crucificado lá. Porque na crucificação que tinha nos filmes, ela chorava e eu chorava junto com ela por ele. Mas não tinha nenhuma relação particular assim com Maria. Eu acho que Deus já estava me poupando da mariolatria. Meu negócio era com Jesus. Mas qual era a figura que eu tinha de Jesus? A mesma imagem desses discípulos aqui, um Jesus pregado na cruz. Jesus morto. A igreja que eu frequentava em Araçatuba era a igreja matriz, ela tinha um Cristo enorme, talvez em tamanho natural, numa cruz de gesso, com os joelhos todos ensanguentados, com muito sangue sobre o rosto por causa da coroa de espinhos, com as mãos pregadas, amarradas e também perfuradas pelos cravos, os pés. Então aquilo ali era uma imagem fixa diante dos meus olhos. E durante muito tempo eu pensei, Jesus morreu. E um dia eu também vou morrer e lá no céu vou me encontrar com Ele. E a minha vida foi transcorrendo. Eu vim para São Paulo, estudei, me casei. Muitas coisas foram sucedendo sem que na minha vida estivesse presente esse Jesus que eu amava, que eu admirava, mas que na verdade eu não conhecia como Ele de fato é. Um Cristo vivo. Um Cristo que reina, que é Senhor e que é também Salvador. E justamente por eu não saber que Jesus estava vivo, justamente por Ele não estar vivo dentro de mim, porque eu não tinha a experiência do novo nascimento, eu cria, como muitos cristãos creem na face da terra, somente com a mente e não com o espírito, somente com a razão e não com o coração. Eu não tinha na minha vida o poder da fé. Jesus para mim estava morto. Eu não conseguia ter a visão de um Cristo ressurreto, porque quem produz isso nas nossas vidas é o testemunho da palavra. Ninguém tinha ainda vindo e pregado para mim que Jesus havia morrido pelos meus pecados, mas havia também ressuscitado para me dar a vida eterna. E no dia que isso aconteceu, alguns anos depois, muita coisa ruim já tinha acontecido na minha vida. Mas nessa hora Jesus se apresenta, Jesus se revela a mim, como Ele fez a esses discípulos aqui. Teve um momento que eles o reconheceram como realmente Ele é. O Deus vivo. O Deus que não só morreu na cruz, mas que ressuscitou para nos dar o perdão dos pecados e a salvação eterna. Vamos dar um aplauso a Ele?
E nessa hora, Jesus censura a incredulidade deles. Fala, como vocês são nécios assim, tardos para crer nas Escrituras. Ele provavelmente censurou a ignorância deles. Porque, mais uma vez eu repito, muito da nossa fraqueza, muitos dos nossos erros, das decisões mal tomadas, ou dos problemas que sofremos, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo o Cristo vivo, é porque nós não conhecemos as Escrituras, nós não nos dedicamos a ler e nos alimentar da sua palavra. Jesus mesmo disse aos discípulos, vós errais porque não conheceis as Escrituras. Quando a gente não se dedica a se alimentar da palavra, a ouvir a palavra, a aprender sobre Jesus através da palavra, a nossa fé fica uma fé mirrada, uma fé muito frágil, uma fé que não é suficiente para superar, para vencer os embates da vida. Jesus mesmo disse, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham fé, tenham um bom ânimo, porque pela fé no meu Pai, no amor do meu Pai, no poder do meu Deus, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Amém? Então, esse quadro aqui, essa passagem aqui, é justamente para mostrar que Jesus ressuscitou. Isso é um fato inconteste. Isso é algo que pode ser sentido, pode ser experimentado por cada um de nós dentro do nosso espírito. A ressurreição é uma convicção interior que ninguém tira, nem acerca de Jesus, nem acerca da nossa própria salvação. Um cristão verdadeiro, um cristão nascido de novo, um cristão que vive pela fé, que se alimenta da fé, ele tem uma certeza absoluta de que depois dessa vida aqui, ele vai direto para o céu. Ele vai viver com Jesus. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. E todo cristão que tem essa certeza da vida eterna não tem medo de morrer. Porque sabe, como Paulo sabia e dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A hora que a gente deixar esse mundo aqui, a gente vai para uma condição muito melhor, que é o céu, que é os braços de Jesus. Amém? Então um cristão verdadeiro não tem que temer nada. Ele não tem que temer nada nessa vida. Ele tem que temer sim, não viver uma fé verdadeira, uma fé genuína que possa ser frágil o suficiente para não o conectar a Deus. E Jesus então, ele sabendo que daí por diante muitos teriam dificuldade de acreditar na palavra da ressurreição por causa da imagem da crucificação, por causa da imagem consolidada, da imagem firmada da morte, não conseguiriam escutar a pregação sobre a vida. Então ele diz, é importante que vocês possam ser minhas testemunhas dessas coisas. Ele faz menção de passar à frente, os discípulos dizem, não, fica conosco, já é tarde. E aí ele vai para aquele momento de ceia, e na ceia, que era um hábito que ele tinha sempre, de fazer, de orar, de partir o pão, de distribuir aos discípulos, quando ele faz isso, ele é reconhecido por eles. Então eles podem, ali naquele momento onde o Espírito Santo está com eles, convencendo-os de que aquele era Jesus, eles conseguem acreditar em Jesus vivo, e nessa hora eles voltam já para Jerusalém, eles voltam para junto dos 12, renasce a esperança da igreja, renasce a esperança da vitória, porque Jesus havia vencido o pecado, a morte, o diabo, a cruz e todas as coisas. Jesus havia vencido, ele estava de fato vivo. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Então, a penúltima notícia, o varão profeta morreu, foi substituída pela última notícia,
E a melhor de todas, o Senhor ressuscitou. Pode aplaudir o Senhor. E aqui, para finalizar essa palavra, tenho duas coisas a dizer. A primeira é que Jesus vem e entra naquele lugar fechado e diz: paz seja convosco. E logo em seguida ele falou: vocês são meus discípulos e vocês são minhas testemunhas. Vocês viram tudo o que se passou. Vocês viram com olhos naturais e vocês agora conseguem ver também pelos olhos da fé que eu estou vivo, que eu de fato ressuscitei. Que a minha paz seja convosco e que agora vocês possam ir dar esse testemunho para os irmãos de vocês. Vocês possam falar disso para arrependimento em todas as nações da terra. Jesus disse que o que traria vida à humanidade, o que transformaria a tristeza em alegria, era o testemunho dos discípulos. Então eu quero dizer para você, você é detentor da última notícia. Você não é mais aquele que está entristecido, abatido por causa da penúltima notícia. O profeta Jesus morreu. Não, você conhece a última notícia, que é: o Senhor ressuscitou. Jesus está vivo. Amém? E é essa notícia que vai transformar esse mundo que está tão triste num mundo de paz. Num mundo que pode desfrutar do amor de Deus e também da alegria que Ele dá. Diz a palavra que quando eles realmente creram que Jesus estava vivo, que os olhos deles se abriram, que eles conseguiram entrar naquela dimensão espiritual da ressurreição, eles voltaram para Jerusalém com seu coração cheio de grande júbilo. O pecado que contaminou o mundo, que se apoderou de toda a humanidade, trouxe sobre o mundo angústia, tristeza, depressão. Quantas pessoas estão aí com a sua vida completamente abatida, entristecida, estão oprimidos, estão pensando em dar fim na sua vida, estão sendo continuamente atormentados por síndromes, pânico, tristeza, depressão, desejo de morte. Essas pessoas estão assim ainda, sob o domínio da angústia, sob o manto da opressão, porque esta palavra de vida, que é Jesus ressuscitou, não chegou ao espírito delas ainda. Porque quando essa palavra toca o espírito do homem, o homem ressuscita também interiormente. Jesus disse à família de Lázaro: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, porque Jesus ressuscitou, existe esperança para a carreira humana. Existe esperança para que os sonhos ressuscitem, para que aquilo que morreu seja ressuscitado, seja vivificado, seja restaurado. Eu não sei o que morreu na sua vida. Se foram seus sonhos, eu não sei se o que está morrendo é o seu casamento, eu não sei se o que está destruído é a sua vida emocional, se é a sua vida financeira, se são os seus sonhos pessoais ou ministeriais, mas uma coisa é certa, porque Ele vive, os seus sonhos, os seus projetos também podem viver, também podem ressuscitar. Quem conhece aquela música? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Quero ouvir você. Pronto, isso foi só um ensaio. Agora vamos cantar de forma próspera. Vamos cantar de verdade, vamos ver. Porque Ele vive,
Dê um aplauso. Aquele que vive e reina para sempre. Senta um pouquinho para eu terminar. Vem a conclusão. Alguns podem dizer, eu creio nisso. Mas Jesus disse que eu vou ser uma testemunha. Do que eu vou ser testemunha? Se eu tenho tantas experiências, tão poucas experiências com Jesus. Eu não sinto que eu tenho experiências tão fortes, tão marcantes com Jesus a ponto de ter fé e coragem para chegar para uma pessoa e dizer: Jesus está vivo e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida se você crer nele. Jesus dá a chave. Quando Ele entra naquela sala, a frase que Ele diz é: paz seja convosco. Esse é o testemunho. Todo aquele que um dia abriu seu coração para Jesus, todo aquele que um dia convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, ele tem essa experiência da paz. E essa paz é a paz que o mundo está precisando. Esse testemunho de que você tem paz, de que você confia em Deus, de que você sabe que Deus está vivo, e não só vivo, mas cuidando de você, preparando para você o melhor a cada dia. É o simples testemunho que o mundo precisa, que é suficiente para que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam transformadas. Porque a maior parte das pessoas que vivem no mundo, elas não têm paz. Amém? Então, se você tem dentro de você Jesus, você tem a experiência da paz. E se você tem a experiência da paz, você pode testemunhar isso aos homens, porque Ele te escolheu para ser testemunha, não só da sua ressurreição, mas da paz que recebe aqueles que creem na ressurreição. Você tem essa experiência. Quando os discípulos iam indo com Jesus, Ele fez menção de passar à frente, e eles pediram: não, fique conosco. Isso aqui é uma revelação que mostra o seguinte: a vida segue o seu curso. Jesus tem já o seu caminho. E quem é que pode estar com Ele? Quem é que pode tê-lo junto de si? Quem é que pode sentar na mesa com Ele para compartilhar com Ele da sua aliança? Aqueles que pedirem para Ele entrar. Ele ia indo, mas aqueles dois disseram: não, fica conosco. Então quero dizer para você, Jesus não invade o coração de ninguém nunca. Ele espera que nós creamos no seu amor, no seu poder, e pela palavra pregada, pelo testemunho prestado por aqueles que creem, nós possamos crer nele também para pedir que ele entre no nosso coração. Eu quero dizer, se talvez você que está aqui hoje pela primeira vez, você que está aqui e se sente como essa pessoa que ainda não tem uma experiência pessoal, uma experiência real, espiritual com Jesus, é como se você estivesse querendo crer em Jesus, é como se você estivesse seguindo a Jesus com a sua mente. Você ainda não se sente um discípulo de Jesus, você ainda não se sente uma pessoa que faça parte da igreja, você caminha como um simpatizante da fé, como alguém que tem admiração por Jesus, como eu, quando eu era jovem. Hoje é um dia em que você pode pedir para Jesus de definitivamente entrar no seu coração, entrar na sua vida e ressuscitar o seu espírito, porque Ele está aqui. E porque Ele está aqui, eu e você podemos crer no amanhã. Porque Ele está aqui, porque Ele está vivo, porque Ele é Deus. Quando nós cremos nele, o poder dele se manifesta na nossa vida e muitas coisas começam a ser transformadas. Sai a angústia e entra a paz. Sai a tristeza e se manifesta a alegria. E voltaram eles para Jerusalém tomados de júbilo. Jerusalém era o lugar onde estava o propósito de Deus para a vida deles. Quando nós andamos sem Deus no mundo, andamos em círculos, andamos perdidos, ficamos sem direção, ficamos sem destino. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós voltamos ao centro do propósito.
Voltamos a Jerusalém dele para a nossa vida. Voltamos ao lugar aonde ele quer nos abençoar e aonde ele quer nos usar. Então quero dizer que hoje Jesus quer dar essa experiência pessoal, particular e sobrenatural. Muitas pessoas aqui que vão ser vivificadas no seu espírito e fortalecidas na sua fé. Jesus quer que, pela sua fé, você viva grandes experiências com Deus. E eu quero profetizar aqui, que esse dia marca o início de um tempo sobrenatural na sua vida. Esse momento aqui, o momento da ressurreição, foi o momento onde o sobrenatural foi inaugurado. Não na vida de Jesus, porque Jesus o tempo todo viveu e operou o sobrenatural, mas na vida dos discípulos, na vida da igreja, o momento da ressurreição é o momento onde o sobrenatural se tornou uma coisa conhecida de todos. E eu quero dizer, Deus vai fazer milagres. Deus está fazendo, iniciando, inaugurando um tempo de poder sobrenatural liberado na vida dos discípulos, para que pela manifestação do poder do Espírito Santo, muitos venham a ter uma fé que os leve a serem realmente testemunhas de Jesus. O primeiro sintoma do poder de Deus manifesto na sua vida, você já tem, é a paz que você tem no seu coração. Mas eu quero dizer que você não vai testemunhar só da paz, você vai testemunhar da libertação, você vai testemunhar da restauração da sua família, você vai testemunhar da salvação da sua casa, você vai testemunhar de curas, de milagres feitos pela oração, pela imposição das suas próprias mãos. Só quem crê e só quem recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Ele está vivo dentro de nós. Ele permanece conosco. Ele permanece conosco através do seu Espírito Santo. Então não deixe essa vida, não deixe esse amor, não deixe esse poder do lado de fora, mas convide tudo isso para entrar no seu coração. Porque Jesus não invade o coração de ninguém. Ele só entra na vida das pessoas quando ele é convidado. Quando alguém clama por ele e diz: Jesus, fica comigo. Se você quiser fazer isso nessa hora, feche aonde você está os seus olhos. E se você é uma daquelas pessoas que não tem uma convicção plena da sua ligação espiritual com Jesus, da presença, do perdão ou da salvação de Deus na sua vida, talvez você esteja voltando para Jesus hoje. Talvez você já tenha conhecido Jesus em algum momento, em algum lugar, em alguma igreja, em alguma época, mas você se afastou. Hoje você está voltando a buscar a presença de Deus. Não se envergonhe de renovar sua aliança com Cristo. Hoje é um dia de renovarmos nossa aliança com Cristo. Hoje é o dia da ceia do Senhor. E Jesus continua de braços abertos, esperando por nós e decidindo fazer de nós, desejando fazer de nós testemunhas suas, aonde quer que nós possamos ir. Não só do seu perdão, não só da paz interior que o perdão nos traz, mas de muitos milagres que Ele vai fazer na vida de todos que hoje pedirem para Jesus entrar de forma espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Se você quer essa experiência, feche agora os seus olhos e repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, pelo poder da pregação, eu creio que o Senhor morreu sim por mim na cruz do Calvário, mas que também ao terceiro dia, conforme declara a tua palavra, o Senhor ressuscitou de entre os mortos, por ser o próprio Filho de Deus que veio habitar entre os homens. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscitou de entre os mortos, e eu creio também que o Senhor é poderoso e misericordioso para perdoar todos os meus pecados e para nesta hora dar vida e vida eterna
ao meu espírito. Hoje eu te peço, Senhor Jesus, me aceita como um filho de Deus. Faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus, dando nova vida ao meu espírito, fazendo de mim verdadeiramente teu filho e teu discípulo, Senhor, em nome de Jesus. Que se manifeste na minha vida a tua paz, o teu fruto, Espírito Santo, e o teu poder sobrenatural, para que, segundo a tua vontade, todas as coisas sejam transformadas na minha vida pelo teu poder, em nome de Jesus. Hoje eu te recebo diante de Deus e dos homens, Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu me aproprio pela fé de que tenho uma aliança contigo e o Senhor uma aliança comigo no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém.